Beleza, pessoal, tudo bem com vocês? Poucos que eu vou falar com vocês sobre erro 7, tá? Essa aqui é uma Ciruba, tá? Bom, isso é uma máquina eletrônica, tá ok? E máquinas eletrônicas, elas acusam um erro. Então, quando você olhar no painel aqui, vai estar, no caso da Ciruba aqui, erro 7, tá? Mas pode ser que alguns outros modelos o erro 7 não seja, não posso afirmar 100% de certeza que o erro 7 seja travamento, tá? Mas normalmente o erro de travamento da máquina. Bom, vou falar sobre esse modelo aqui, né? Muita gente conversa muita besteira, né? Fala, esse modelo é ruim, a minha estava fazendo isso, estava fazendo aquilo. Não tem nada disso não, gente. Ruim é o operador, ruim é a mecânica da máquina, ruim é outra coisa. Só que toda máquina tende, toda, não interessa se a sua é melhor ou a pior, tende a dar erro, né? E principalmente eletrônicas. Então, quando a máquina acusa um erro, esse erro é alguma coisa, alguma parte da máquina que vai estar, que vai ter que ser identificado. Isso, como eu disse, cada máquina tem aí no seu motor algumas, os padrões de erro. No caso dessa máquina aqui, erro 7 é o que? Travamento. Então, esse erro é muito fácil, se a sua máquina... Ah, mas a minha não é Ciruba. Vai dar para você identificar. Bom, antes de começar a fazer o vídeo, eu vou falar um pouquinho aqui o que aconteceu com essa máquina. Essa máquina está costurando normalmente. Essa é uma máquina que eu utilizo nela a pontos leves. Eu uso linhas leves nelas. Vamos ver aqui, ó. Essa aqui, ela faz para mim só bolso. Eu tenho outros exemplos aqui, ó, igual essa aqui, que usa uma linha um pouco mais grossa, ó, tá? Então, essa aqui usa uma linha 50, essa aqui usa uma linha 120. Então, essa máquina está regulada para uma linha 120. Pode acontecer que você não tenha duas, três máquinas, né? Para poder estar trabalhando aí aonde você trabalha. Então, você vai usar, vai mudar o fio da linha, automaticamente você não vai regular a máquina e pode ser que venha ocorrer na sua máquina um erro de travamento, tá? Estou aproveitando para dar uma limpeza aqui, então a máquina está suja. Bom, eu vou mostrar para vocês como identificar primeiro um erro de travamento. Se você, o que é erro 7? Primeira coisa que você vai olhar é assim, ó. Vão olhar no volante da máquina aqui, ó. A máquina não mexe, tá? Não está mexendo. Então é o seguinte, se você ficar liga, desliga, tentando achar o coisa, você vai pode piorar o quadro. Então você rodou o volante da máquina, ela está travada, ó, tá? Pode ter certeza que é o erro 7, tá ok? Ou o erro de travamento. Bom, eu vou mostrar aqui, no meu caso, tá? No meu caso, nesse modelo, o que pode ser esse erro de travamento, tá ok? O que acontece? Como eu digo para vocês, eu só posso fazer um vídeo quando eu tenho um problema. Eu não vou mexer nas minhas máquinas simplesmente para te demonstrar o problema. Então, eu sempre registro e deixo para vocês aqui que quando houver um erro assim, né, você girou o volante da tua máquina, ela vai estar travada, você vai saber que é um erro de travamento. Se ela está girando normalmente, não pode ser que não seja isso, tá ok? Então, esse é um erro mecânico e é acusado aqui na base do computador da máquina, ela paralisa e ela não roda. Qual é o problema nesse caso, tá, gente? Pode ser outros, mas eu vou identificar aqui para vocês o que está me ocorrendo. Eu abri a parte de trás da máquina, vi que não tem nenhuma peça solta, que não tem nada, beleza, então não é aqui. Eu vou descer para a parte de baixo da máquina, que é a minha lançadeira. No meu caso, eu sei qual foi o erro aqui. Essa máquina está regulada para costura mais leve, tá? As outras aqui estão reguladas para costura. Essa aqui está regulada para pesponto e essa aqui está regulada para zíper. Vocês vão ver que tem um zíper aqui, ó, em cima dela. Então, essas duas máquinas estão usando as linhas mais grossas. Já no caso dessa, a linha que ela está usando é 120. Então, a costureira estava aqui, a dona Dulce pôs ela para outra máquina, tá? E o que ocorre na outra máquina? Ela pegou a linha que ela estava usando aqui e levou para outra, tá? E simplesmente colocou lá. Aconteceu o quê? Um travamento. Ela ligou, ela chamou, falou, Júlio, a máquina não vai. Eu falei, pronto. Bom, geralmente acontece nesse tipo de máquina, eu vou dar algumas dicas para vocês. O travamento do motor, tá? E aí é uma dor de cabeça para muita gente.
o travamento da lançadeira ou pode ter travado alguma coisa nos eixos aqui. Então eu conferi primeiro o motor e eu percebi que ele estava acionando, tá? Então quando eu vi que ele estava acionando, falei, poxa, não é o motor. Abri tudo aqui atrás, não era, olhei todos os eixos lá se tinha alguma coisa, correia, alguma coisa que estava errado, nada estava errado. Então eu abri a parte de trás aqui, ó, tirei toda essa tampa, tirei esses dois parafusos, tirei o conjunto eletrônico inteiro, olhei dentro, estava tudo certinho. Aproveitei, fiz uma lubrificação, limpei e fechei de novo. Vou procurar outro lugar, pode ser que tenha algum travamento, tenha alguma peça quebrada, alguma coisa travando. Foi nesse conjunto aqui. Percebi que o conjunto está bem. Então, quando eu rodo lá, eu percebo que o eixo está solto, tá? Que ele está se movimentando, mas ele não consegue dar o ciclo. Então eu vou partir para a terceira base do problema, que é a minha lançadeira. O problema é, eu tenho acesso, como ela está travada, eu tenho acesso a só um parafuso aqui. E eu não tenho como rodar o volante para que eu acesse os outros parafusos, tá bom? Beleza, pessoal, assim vocês estão vendo a máquina deitada, tá? Aqui, para vocês entenderem, o cabeçote da máquina está aqui e nós estamos olhando a parte de baixo da máquina. Bom, vocês vão perceber, ó, a máquina não roda de jeito nenhum. Quais são os sinais aqui que é bom para mim? O primeiro sinal é esse tecozinho aqui, ó. Eu sei que o meu problema não está no eixo da máquina, o eixo não está travado, então provavelmente não é um problema no meu motor, tá? E nem é um problema de ordem mecânica em outro canto, porque eu percebo que a máquina não roda porque ela faz um leve movimento, mas ó, posso forçar, ela não vai girar. Outra coisa, se vocês olhar aqui em cima, ó, a máquina também movimenta um pouquinho aqui, ó, tá? Não sei se vai dar para ver aí. Aqui, aliás, ela movimenta um pouquinho aqui, tá? E ela movimenta também um pouquinho aqui. Então eu sei que na parte de cima também não tem travamento. Eu interpreto isso simples por percepção. Antes de eu começar aqui, tá? Eu, como disse para vocês, eu tenho acesso a esse parafuso e ao parafuso daqui da lançadeira, mas não tenho acesso ao último parafuso que fica na parte de trás. Não tem como eu acessar esse parafuso. Pronto, então não tem como eu mexer na máquina, né? Agora nós vamos ver o que eu vou fazer aqui. Bom, vocês vão ver, como eu mostrei, tem uma trava aqui que segura a lançadeira. Então vocês vão olhar essa travazinha e é uma peça à parte. Vocês vão ver que logo embaixo dela tem um parafuso, tá? Eu estou numa posição ruim só para filmar para vocês, tá? Então vou ter que baixar aqui. Estou sentado, mas vou baixar aqui. Bom, esse parafuso ele tem que estar muito apertado. Eu já dei uma leve folgada nele para me adiantar o meu vídeo, tá? Então ele fica aqui, ó. Antes de começar a mexer, gente, não mexam nada nesse eixo e nada nesse eixo se você não conhece de máquina. Esse eixo aqui é o eixo que faz a altura da serrilha e esse é o movimento da máquina. E se você não souber sincronizar essas duas coisas, ixi, aí lascou. Então o meu conselho aqui é apenas para mostrar para vocês o porquê que a minha máquina em si, ou qualquer máquina eletrônica, pode causar esse travamento, tá? Então já dei uma folga aqui, tirei esse parafuso, tá? Essa parte aqui, gente, essa trava que eu falei com vocês, ela é bem fixa no lugar. Então, pela parte de cima, sem encostar na faca da máquina, eu vou forçar essa trava. E assim eu vou sacar ela aqui, tá? Isso é capaz de já... Se eu fizer isso, gente, vocês viram aqui, ó, a trava já soltou. Só que ela é bem presa aqui, ó. Então ela vai, eu vou enfiar a chave aqui, vou colocar a chave aqui. Não sei como é que tá o áudio aí, gente, estou muito próximo aqui, tá? Mas eu não vou ter uma segunda chance de fazer isso. Bom, retirei a chave aqui, ó, a trava aqui. Agora nós vamos ver se minha máquina destravou. Eu vou girar o volante. E aí ela gira normalmente. E agora eu já posso ter acesso à minha lançadeira, que é o que eu vou retirar em seguida, tá?
Gente, se você não sabe, não conhece de mecânica, tem gente que fala, mas aí fica mais, vou procurar a dica no YouTube, porque fica mais barato que pagar um mecânico. Quando você fala isso, você desvaloriza qualquer outro tipo de profissional, nunca desvalorize um profissional. Esse parece que é só esse problema que ocorre aqui, mas pode ser que sua máquina esteja outra. Outra coisa é o seguinte, eu mostro esse tipo de coisa para quê? Para que vocês possam ter ciência dos erros que as máquinas de vocês têm, dos cuidados que ela tem, e não para retirar serviço de mecânico, mesmo porque sou um e acho horrível quando uma pessoa vem procurar uma coisa de graça. Desvaloriza. É a mesma coisa de um cliente de vocês que chega no ateliê de vocês e diz que o seu serviço tem que ser mais barato, porque o seu serviço é facinho, né? Não é ruim quando você escuta isso? E isso aqui não é um serviço de costura, isso é um serviço de manutenção, e isso pode ter outros... A minha lançadeira está travada aqui, gente. Então, eu vou retirar os 3 parafusos dela, vou folgar para que que ela solte e vou fazer a limpeza correta da minha lançadeira. Opa, saiu até o parafuso todo. Nossa, me travou feio essa danada. Bom, travou, mas a gente solta, né, gente? Com jeitinho, eu pego o fundinho da chave e já tá solta. Tá. Dá uma viradinha aqui para ela soltar por inteiro. Espera aí. E aí, eu tô com minha lançadeira solta. Agora vamos ver se é a minha lançadeira, gente, que tá travada. Ó, eu giro ela, ela não gira. E eu percebo que entrou linha lá atrás. Então eu vou ter que fazer essa limpeza dessa lançadeira, tá? Então, nesse caso, o erro 7, 80% de certeza que é uma lançadeira travada. E eu vou ter que desmontá-la, fazer a correção nela e limpar para só assim rodar. Eu vou mostrar o que ocorreu com a minha máquina aqui e o que pode ser que ocorreu com você. Não necessariamente, tá? Já quero deixar bem claro, não necessariamente pode ser isso. Mas o primeiro lugar que você pode identificar é isso. Eu vou explicar primeiro o que ocorreu. Essa máquina estava trabalhando e essa máquina aqui, ela trabalha com uma linha 120, que é uma linha fina, e ela faz operações leves. Eu tenho outras lá que estão reguladas para linhas 80 e para operações pesadas. Ontem a costureira foi fazer uma operação leve nessa máquina, porém ela encontrou a máquina sem linha. E o que ocorreu com isso aqui, gente? Ocorreu o seguinte, ela colocou, foi na outra máquina que ela estava trabalhando e colocou a linha nessa máquina que estava regulada para máquina para transporte leve, para costuras leves, e colocou uma linha mais grossa. Então ela estava usando, ela teria que usar aqui uma linha comum dessas que vocês encontram em armarinho. Fica a dica aqui também para vocês prestarem atenção, né? E ela pegou, foi lá e estava costurando um bolsinho e pegou. Não, como ela assumiu essa máquina, ela simplesmente foi lá na máquina dela, que ela estava fazendo pesponto, estava usando uma linha mais grossa, estava usando uma linha 80, que é a linha para pesponto mais leve, tá? E ela colocou na máquina que estava costurando apenas costuras leves e colocou uma linha mais grossa nessa máquina. A máquina não estava regulada para isso, tá? E o que ocorreu? A máquina veio a sofrer um travamento, ela veio a dar erro 7. Erro 7 na ciruba aqui, tá? É travamento da máquina, tá ok? Bom, a gente quando trabalha ou conhece um pouco de mecânica, a gente já pensa logo no pior. Então, o que eu fiz? Eu vim, tirei a caixa de bobina, olhei e não tinha linha alguma aqui dentro. E a máquina toda travada. Ela veio, eu olhei a máquina completamente travada. Todo jeito que eu tentava resetar a máquina no painel, ela tornava a reiniciar e logo em seguida dava erro 7. Erro 7 é um erro de travamento, tá? Então, meu primeiro passo é olhar se tinha alguma coisa embolada aqui, se um eixo desse de transporte tinha saído do local, mas estava tudo certo.
Olhei dentro da caixa de bobina e não vi nada aqui, tá? Bom, então pensei, agora é o pior de tudo. Vamos olhar os eixos da máquina, quais estão travando. Então, vim conferindo os eixos da máquina, se tinha travamento aqui, se tinha travamento no transporte, porque quando a máquina trava também, se ela sai alguma coisa que ela bate aqui em cima e trava na chapa, né? E aí não sai nem para um lado nem para o outro, você tenta reiniciar a máquina, ela vai continuar causando o erro. Então, aqui é outro problema bem sério, né? Pode ser que às vezes mexam na máquina aqui e automaticamente esse transporte trave aqui em cima, travando ali em cima a serrilha de transporte, vai acontecer o seguinte, vai causar o travamento também, a máquina não vai iniciar. A máquina, ela, assim que ela identifica o erro, ela acusa o erro lá no painel e ela simplesmente não vai rodar, ela vai se automaticamente ela vai parar, ela não vai se movimentar. Então eu vinha até o volante da máquina, tentava movimentar o volante da máquina e via que a máquina não saía do lugar. Bom, eu pensei, pronto, agora o problema é mais sério. Se o problema não fosse o que eu encontrei aqui, o problema seria dolorido de resolver. Primeiro, poderia ser um travamento de algum eixo desse, tá? Esse ou esse, que são eixos de transporte, né? Fora esse aqui em cima, poderia estar travado aqui, poderia, por acaso, muita gente não lubrifica o equipamento, então o equipamento vai indo, ele pode chegar a travar por alguma oxidação, eu vou mostrar isso um pouco mais para frente, eu vou dar algumas dicas aqui. Poderia ser um problema no motor que seria para mim extremamente muito caro, tá? Essa máquina não conta com bielas aqui, tá? Então, mas pode ser também modelos mais antigos, um travamento de biela, um travamento interno aqui. Então, antes de eu mexer na máquina, eu comecei a conferir esses detalhes. Eu percebi, né, que aqui não estava travado, porque eu consegui fazer um pouquinho de movimento com a máquina. Não estava travado barra da agulha, não estava travado aqui a parte de cima. E aí eu fui para dentro da máquina observar o que era o travamento mecânico. Também não encontrei nada. Aproveitei e já fiz uma lubrificação, já coloquei uma graxa para evitar que venha acontecer. E que, muito quebrando a minha cabeça, até que a dona Dulce chegou e falou, Júlia, olha, a outra máquina, ela travou uma linha dentro da lançadeira. Aí eu perguntei para a costureira, falei assim, vem cá, você usou a linha grossa lá na, nessa máquina? Ela falou comigo, sim, Júlia, eu usei. Aí eu falei, pode ser que tenha entrado alguma coisa. Só que, gente, muitas das vezes a costureira não quer pagar o mecânico. Eu quero dizer para vocês que esses movimentos aqui, tanto desse eixo, que é de altura de serrilha, quanto esse, que é o do transporte, eles têm que ser muito regulados. Se você fizer ele mal feito, vai acontecer aquele travamento que eu falei com vocês em cima aqui. Mas eu tinha certeza que a máquina não tinha sido mexida, e aí, o que acontece? Deixei a máquina, comecei a fazer o vídeo para vocês ontem, deixei a máquina para mim vir mexer hoje. Só que o que ocorre? Aqui, gente, vocês vão ver aqui, ó, tá? Que aqui tem um eixozinho do lado da máquina que ele é a trava da lançadeira. Minha lançadeira aqui ainda está, ela está solta. Vocês vão perceber também que a lançadeira, olha aqui, ó, ela roda a parte interna e nessa partezinha fica travada nesse eixo aqui, tá? Então é o seguinte, aqui não está porque eu tirei agora, vou fazer a montagem dela agora. Mas qual que era o problema? Eu não conseguia ter acesso. Aqui vocês vão perceber o seguinte, ó, tem um parafuso, deixa eu rodar aqui, dois parafusos, deixa eu rodar aqui, aliás, dois parafusos agora, né, rodei mais um pouco, e vai ter um parafuso maior. Então a lançadeira, ela é presa por três parafusos, tá? Deixa eu virar ao contrário aqui, vocês vão ver aqui, ó, ela é travada por três parafusos. Então eu não tinha acesso, eu tinha acesso a dois parafusos e esse parafuso aqui eu não tinha acesso porque ele estava virado para o lado de cá. Isso fez com que eu tivesse que desmontar toda a parte de baixo da máquina aqui, retirar o eixozinho, esse pino de trava da lançadeira, para poder ter acesso a isso. Feito isso, gente, tá? Feito isso, o que ocorre? Eu olhei para a lançadeira e não conseguia ver a linha que estava presa nela.
Eu olhei lá nos fundos, não tinha linha alguma, a lançadeira estava limpa e eu não consegui ver nada lá. O que que ocorre? Graças a Deus, posso falar com vocês, graças a Deus, essa dor de cabeça foi a menor de todas. Graças a Deus, foi realmente uma linha. O que ocorreu? A linha foi laçada, entrou dentro da lançadeira e travou a lançadeira. Então a lançadeira, a parte interna dela, ó, como vocês veem aqui, ó, ela, deixa eu virar aqui, ela não se movimentava. Isso, quando se ligava a máquina, ela acusava erro 7. Júlio, minha máquina não é uma ciruba, o erro dela de travamento é outro. Cada fabricante tem os seus códigos diferentes. Cada tipo de fabricação de motor ou de painel aqui pode ter codificação diferente. Então não tem como eu saber qual é o problema da sua máquina e sem ver ela, tá? Esse é outro detalhe sobre máquinas eletrônicas, tá ok? Os códigos, eles mudam de equipamento para equipamento. Então a gente tem que ter o conhecimento do que é. Então, às vezes, sem ver, mas a minha é uma Jack, a minha é uma Sansei, Nisei, Nissin e assim por diante. Pode ocorrer de ter comandos diferentes ou identificação de erros diferentes. Né? Nesse caso, o erro 7 aqui é o travamento da máquina. Tá? Então, na ciruba aqui, eu consegui chegar a essa conclusão. Então, eu fiz tirei, desmontei toda a lançadeira. Tem muita gente que acha, vou ver no YouTube eu vou aprender muito fácil. Só que tem uma coisa, isso aqui é muito preciso, gente, isso tem que ser bem feito. O serviço do mecânico, às vezes, demora horas. Pode ocorrer um travamento aqui, no eixo de cima, pode ocorrer travamentos nesses dois eixos de baixo, pode ocorrer travamentos quando isso aqui está, o transporte, a pessoa vem cá e mete parafuso, não sabe regular, ele trava de baixo lá, travou debaixo da chapa, vai travar a máquina. Então, não se trata do erro 7, é travamento. Tem que saber exatamente aonde o travamento está. Tá ok? Não tem uma dica específica para um. Sem ver, a gente não consegue identificar. Vocês veem uma coisa, que essa aqui é um local simples, foi o primeiro local que eu identifiquei, mas não consegui encontrar a linha que estava embolada, porque não tinha linha embolada aqui dentro. Ela estava embolada dentro da caixa da lançadeira e travou a lançadeira. E eu olhei, estava limpo. Não, está limpinho, não tem nada de linha arrebentada nem nada, não tem linha nenhuma travando aqui. Então o que acontece? Falei, não é a lançadeira. Fui olhar todos os eixos até ver o que era, olhei lá dentro todos os eixos, conferi o motor, tá? Conferi se o motor estava certo e estava tudo certo. Então, a única situação mesmo, a sorte foi que já houve um travamento desse e a dona Dulce falou, Júlio, olha, a última vez que travou, né, era aquela linha, uma linha pegou ali, eu puxei. Falei, será? Tive que desmontar a parte de baixo toda, retirei a lançadeira, não identifiquei de cara a linha travada ali, aqui dentro, é dentro dessa parte aqui, tá, gente? Dessa parte que movimenta, estava travado dentro dela, mas foi um serviço em termos barato, tá ok? Mas, Júlio, eu vou fazer isso então, vamos ver se vai dar certo. Se você tem algum conhecimento, faça. Se você não tem, é melhor que você não mexa, porque às vezes você vai mexer aqui, e as horas que o mecânico vai gastar para poder fazer isso, ele vai te cobrar isso. Mecânicos trabalham por hora, tá? Então a gente dá uma origem pode ser uma coisa, mas poderia ser um caso assim, ó, de trocar um eixo, de ser um caso de trocar um motor, e isso ia ficar muito caro para a pessoa. Então, eu disse que você pode evitar esse tipo de coisa. Bom, todo mundo fala, máquina industrial ela alimenta sozinha, eu não preciso alimentar ela. De fato, isso é fato. Nas partes móveis dela, você não precisa alimentar. Você só tem que colocar o óleo. Você nunca pode deixar uma máquina industrial rodar seca. Júlio, só a eletrônica pode travar? Não, pode travar também máquinas comuns, tá? Então, o óleo da máquina é a vida útil dela. Então eu coloquei óleo, na minha máquina está com óleo, pode ser que não precise disso. Eu vou dar algumas dicas aqui, gente, olha. Eu uso a graxa escura para lubrificar as partes de eixo aqui, tá? Eu não uso a graxa branca, tá?
Por que que eu não uso a graxa branca? Porque ela tem um maior ressecamento, quem já usou graxa branca sabe disso. Então eu não uso graxa branca. Eu sempre, quando estou fazendo isso, ó, eu venho aqui, ó, nesses, vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui, ó, se vocês olhar, já tem um pouquinho de corrosão devido à umidade, ó. Vocês vão ver que já tem um pouco de ferrugem, é uma máquina nova. Então eu sempre passo um pouco de graxa nos eixos da máquina e depois retiro o excesso, é só para criar uma película protetora, evitar ferrugens, tá? Então eu faço esse tipo de trabalho nas minhas máquinas, nos eixos. Outros locais que eu utilizo bastante graxa são em molas. Aqui vocês estão vendo uma mola que é a da faca. Essa mola trabalha o tempo todo. Então aqui, ao contrário, vocês vão ver que a mangueirinha não chega aqui, né? A máquina aqui trabalha só a mola trabalha seca. Então eu sempre utilizo um pouco de graxa aqui, tá? Aqui também, né, que é do transporte, aqui, ó, aqui não vem óleo. Então eu estou sempre lubrificando as minhas máquinas. Isso vai ajudar, vai aumentar aí a vida útil da sua máquina. Esse tipo de vídeo é grande e ficou a dica. O que pode causar? Gente, se você está usando uma linha mais grossa, você tem que regular a máquina para isso. Está usando uma linha um transporte mais pesado, tem que ser regulado. Tem gente que pensa, coloca o bolso, coloca tudo, vai costurando. Se esquecem, né, da lubrificação da máquina. Uma das coisas que eu falo, ó, quer evitar mesmo que isso que ocorreu comigo, que essa máquina estava parada, mais parada, né, ela não fica parada, mas estava parada, e aí ela ficou ressecada. A costureira sentou e costurou. Então, o que acontece? Aqui, todos os dias, terminou de costurar, faz isso, ó. Joga óleo mesmo aqui dentro, ó, da lançadeira, liga a máquina, pisa nela para que o óleo seja expulso e assim, tudo que entrar aqui vai ficar fácil para você tirar. Para mim foi muito difícil ontem achar esse problema e tirar isso aqui. Aqui, geralmente, ó, eu ponho um pouco de óleo num pincel, ó, igual tá aqui, e faço isso, ó, nas minhas máquinas, ó. Por quê? Não é excesso, tá, gente? Para quê? Para evitar ferrugem. Toda máquina vai gerar ferrugem, tá? Não importa a marca da sua máquina, se é a melhor, se é a pior, vai acontecer. Então eu faço sempre isso. E aí, quando eu passo a graxa, igual vocês viram eu passando aqui, uma graxa, coisa, eu não deixo excesso de graxa, não deixo ela lambrecada lá, aquela coisa com excesso de graxa, tá? Eu não deixo com excesso de graxa. Então eu faço ali, tiro o excesso, deixando só uma película. As partes internas da máquina, que eu geralmente passo o óleo, não passo nada de óleo em motores, em solenoides, esse tipo de coisa eu não passo. Outra coisa que vocês não devem deixar de jeito nenhum uma máquina eletrônica sem óleo. Olhou para a mangueirinha, tá? Assim, ó, isso aqui foi esgotado, tá, gente? Eu limpei isso aqui. Então, por isso está com pouco óleo. Mas a realidade é que todos os dias você deve conferir o nível de óleo, tá? Ó, e acompanhar o nível de óleo ali. Eu vou colocar nessa aqui para vocês verem, tá ok? Ó, e a gente vai estar colocando óleo nessa máquina. Ó, esse tipo de máquina gasta pouco óleo, tá? Ó, não precisa colocar em excesso, só não deixar no mínimo. Olha lá para vocês verem o óleo subindo ali, ó. Ó, coloquei o suficiente ali, não precisa chegar ao máximo aqui, tá? Depois, na hora que eu girar a máquina, essa bomba vai fazer o bombeamento e vai estar levando óleo e depois eu confiro se não está. Não precisa encher até em cima não, tá? Mas quando a minha mangueira tá mais vazia ali, ó, vou deixar um pouquinho a mais, tá ok? O óleo, sempre conferir se tá vazando aqui, tá? Então vai diminuir o nível de óleo para não ficar demais. E é isso aí. Uma máquina eletrônica, ela tem um valor de manutenção bem mais alto do que uma máquina convencional. Elas são melhores para trabalhar, te ajuda bastante, tem algumas até que falam e dá pulinho. Só que na realidade, todas elas têm manutenção mais cara. Um motor desse aqui, como um Direct desse aqui, é um motor que vai te dar dor de cabeça para achar outro para substituir, né? Se a sua máquina foi uma máquina de segunda linha, uma máquina que você desconhece, uma máquina que você comprou por preço, provavelmente tome cuidado, porque às vezes você não encontra peça de reposição.
Qualquer coisa que quebrar aqui, gente, vai custar caro. Não tem manutenção de graça, não existe, tá? E se você não valoriza o trabalho de um mecânico, eu já adianto bem para vocês aqui, ó. É melhor prevenir, porque você vai gastar com isso, porque até descobrir isso aqui, ele vai te cobrar por horas de trabalho, tá ok? E é justo. Não é como aquela cliente chega perto de você e fala assim, mas é só uma costurinha, você não se ofende? É a mesma coisa quando você vira para um mecânico e fala assim, ah, mas foi só uma lançadeira que travou uma linha. Só que ele teve que desmontar, teve que buscar, encontrar o defeito, achar o defeito, saber qual parafuso apertar e qual que não aperta, e é aquele negócio. Valor de trabalho a gente não discute com os outros, tá ok? Então nós na costura nós temos a mania de achar que tudo é baratinho, que tudo nós vamos achar uma dica. E não é fácil, não é fácil encontrar o defeito. Então eu não estou falando em meu nome, estou falando em nome do profissional de mecânica que vive disso e que é justo o trabalho deles, tá ok? Abraço, fui!